Contratos em andamento entre fornecedores do Brasil com os Estados Unidos são uma grande dúvida no momento. Quem esclarece para a gente mais detalhes sobre isso é o advogado especialista em direito agrário, Rodrigo Tontino, que também está aqui ao vivo com a gente. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os telespectadores. Sempre um prazer falar com vocês. Rodrigo, assunto importante aqui, né, que o pessoal de casa quer saber, porque é o que a gente vem falando aí nos últimos dias e temos um prazo apertado aí, né, para tentar essas negociações. Caso o tarifaço se efetive em 1º de agosto e existam cargas chegando nos Estados Unidos, por exemplo, como que ficam esses contratos? Essa é uma questão bem complexa, Carol, e é muito necessário realmente o produtor, né, que tem já contratos com índices amarrados, prestar muita atenção, né, sobre as obrigações com relação às cláusulas, né, e imposições tarifárias. Geralmente, os contratos eles adentram nessa margem, dizendo que se vier uma tributação nova ou se vier um tarifaço novo, a parte que está vendendo ela tem que arcar com essa obrigação, né? Porque geralmente os valores ali que são travados nesse tipo de negociação, seja de café, seja de laranja, né, que são os insumos aí que serão mais afetados nos próximos dias, até mesmo frutas secas, né? O caso da manga, por exemplo, nessa janela agora de agosto, você trava o preço e você deixa impostos e tarifas à margem disso, né? Geralmente você não trava isso. Então, o impacto ele é imediato. Dificilmente teremos contratos aí que sobre o preço já estão embutidos os impostos e as tarifas. E nesse aspecto, né, desde a semana passada, quando começou-se a vincular essa situação das discussões tarifárias, grandes empresas do Brasil já estão, né, contratando pessoas em Washington para fazer essas negociações. Desculpa, eu estava bebendo aqui meu chá enquanto isso. E em termos legais, Tranquilo, Carol. o que protege o produtor ou fornecedor brasileiro nessas situações, nesses casos de tensões internacionais? Carol, o produtor, o que ele pode fazer dependendo do nível de contrato, ele pode rescindir esse contrato, né, e fazer uma espécie de default, não entregar esse produto, para que ele possa redirecionar esse produto para outro mercado, né? Mas isso depende muito das condições em que foi pactuadas, né? Geralmente, casos de default, de não entrega de mercadorias, também tem sanções graves, né, multas graves para isso. Então, a gente sempre fala, né, do princípio do equilíbrio do contrato. Então, se um contrato ele passa a ser oneroso demais para algumas das partes, ela pode se valer do direito de rescisão, né? Então, isso que nós estamos debatendo muito nos últimos dias, especialmente depois, né, do tarifaço, entendendo que o tarifaço vai onerar demais algumas das partes e essa parte ela pode sim rescindir esse contrato para direcionar essa mercadoria para outro país. Mas não é uma matéria muito fácil, né? Dependendo dos contratos, os contratos internacionais, geralmente eles são muito bem amarrados, né? Muito bem redigidos e não dá margem para esse tipo de tratativa. Rodrigo, e como que o setor deve agir agora do ponto de vista jurídico, enquanto o cenário ainda é de investigação e ainda tem esse prazo aí para tentativa de negociação? Perfeito. Carol, do ponto de vista jurídico, a gente está numa verdadeira insegurança, né? Na medida que a gente não ainda tem ao certo se 1º de agosto essa tarifa vai ser de 50% ou até mais, né? Agora, especialmente com a ida do presidente Lula para o Chile, pode ser que essa semana a tensão se agrave um pouco mais. Então, do ponto de vista jurídico, o que eu sempre falo para os clientes é pensar em alternativas, né? Em plano B, de que se essa mercadoria não for direcionada ao mercado americano, que a gente consiga direcionar essa mercadoria para outros países também, né? E que tenha sempre um canal de comunicação aberto para fins de negociação desses contratos. E mais do que isso, agora, especialmente com essas situações de tarifaços e tudo mais, é muito importante também que conste cláusulas específicas sobre isso nos contratos, né?
Às vezes tem contratos que não constam isso, então é muito importante agora sabendo, né, que o presidente Trump está utilizando isso como uma ferramenta de guerra comercial, é muito importante que constem nos contratos que se porventura vier uma taxação, uma tarifa acima de X percentual, como que as partes vão repactuar isso, como que fica o negócio jurídico pactuado se porventura tiver uma taxa que onere muito uma das partes. Pois é, e Rodrigo, para finalizar aqui o nosso bate-papo, tem alguma orientação prática e imediata que o senhor daria aos produtores e exportadores brasileiros diante dessa possível crise comercial? Bom, acho que o primeiro ponto é estar sempre bem assessorado, né? É que o produtor brasileiro, ele faz essas remessas internacionais via grandes empresas, né? Via tradings, via outras empresas. Então, o produtor em si, né, o pequeno, médio, às vezes até o grande produtor, ele não tem muito esse poder de negociação na mesa, né? Porque quem vai negociar isso realmente são as tradings, são os grandes grupos, né? Acho que do ponto de vista do agro brasileiro, realmente é acompanhar as notícias, acompanhar as situações e se assessorar bem, né? Se assessorar bem juridicamente, entender qual é a modalidade de contratos, o produtor que exporta diretamente ou via trading, entender bem o seu contrato, entender os impactos dessa tarifa para o seu negócio pactuado, saber se isso vai afetar ou se não vai afetar, isso é de suma importância. Maravilha, Rodrigo Totino, obrigada pela participação. Você que é advogado especialista em direito agrário, né? Isso. Obrigado, Carol. Estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez.